E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e a aula de hoje é sobre os elementos químicos e a tabela periódica. Vamos lá? Começando pelos elementos químicos. Os elementos químicos são definidos pelo número atômico ou número de prótons em seus núcleos. Todos os átomos que têm o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico. Para entender melhor, observe esta imagem. A imagem representa 4 átomos, A, B, C e D. E os sinais positivos representam os prótons. Desta forma, podemos observar que os átomos A e D possuem o mesmo número de prótons, que são 3. Portanto, A e D pertencem ao mesmo elemento químico. Enquanto que os átomos B e C também possuem o mesmo número de prótons, que são 5. Então, os átomos B e C pertencem ao mesmo elemento químico, diferente dos átomos A e D. Vamos agora para a tabela periódica. A tabela periódica foi criada para organizar todos os elementos químicos. Ela é organizada da seguinte maneira: os elementos químicos são representados pelos seus símbolos, além do seu nome, número atômico e número de massa, de acordo com a legenda que vem na tabela periódica. Existem 18 linhas verticais ou colunas, chamadas de famílias ou grupos, onde os elementos químicos com propriedades químicas semelhantes estão localizados. Por exemplo, o elemento químico boro está na coluna 13, ou seja, ele pertence à família 13 e possui características químicas semelhantes a todos os outros elementos químicos desta família. Existem 7 linhas horizontais chamadas de períodos ou séries, onde os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas de um elemento. Por exemplo, o potássio está na 4ª linha horizontal, ou seja, no 4º período. Isso quer dizer que o potássio e todos os outros elementos químicos que estão no 4º período possuem 4 camadas eletrônicas em sua eletrosfera. As famílias ou grupos apresentam nomes próprios, como família 1 é a família dos metais alcalinos, família 2 é a família dos metais alcalino-terrosos. Da família 3 até a família 12 são os metais de transição. Família 13 é a família do boro. Família 14 é a família do carbono. Família 15 é a família do nitrogênio. Família 16 é a família dos calcogênios. Família 17 é a família dos halogênios. E a família 18 é a família dos gases nobres. Agora, pessoal, fiquem atentos nessas observações. Observação 1. O elemento químico hidrogênio, apesar de estar na família dos metais alcalinos, que é a família 1, não pertence a esta família. O hidrogênio só está nesta posição, pois é ele que começa a tabela periódica, uma vez que possui número atômico igual a 1. Observação 2. Dentro da família 3 dos metais de transição, temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que foram colocadas nestas posições para reduzir o tamanho da tabela periódica. Então, para encontrar um elemento químico na tabela periódica, precisamos do seu endereço. Por exemplo, qual é o elemento químico encontrado na família dos calcogênios no 5º período da tabela periódica? Tendo o endereço, vamos em partes. Primeiro, vamos pela família. Se pertence à família dos calcogênios,
Pode ser qualquer elemento químico presente na coluna 16, como oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório. Sabendo a qual família pertence, agora vamos para o período indicado. Se pertence ao quinto período da tabela periódica, vamos para a quinta linha horizontal da tabela. Portanto, se pertence à família 16, que é a família dos calcogênios, e ao quinto período, o elemento em questão é o telúrio. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, veja novamente essa videoaula, beleza? Então é isso, até a próxima aula de ciências do professor Tiago.